É difícil encontrar hoje alguém que diga que não está estressado, cheio de tarefas, não consegue fazer todas as atividades que gostaria. Os dias parecem ter menos horas, né? E chega no fim do dia mesmo, aí você está esgotado. Saber lidar com essas situações pode ajudar a encontrar o foco que você precisa. E para encontrar esse caminho, começa agora o nosso quadro Comportamento. E o Dr. Ricardo José Zimmer já está aqui comigo para falar com a gente sobre o que a gente pode fazer para melhorar o nosso foco, como buscar as melhores opções e tarefas para a gente ter mais resultado no nosso dia a dia. Dr. Ricardo, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo. Feliz Ano Novo! Para você também, para todos em casa também, Feliz Ano Novo. Doutor, como é que a gente lida com isso para que o estresse, de fato, não tire tanto o foco que a gente tem? O que acontece, na verdade, na nossa vida que a gente realmente quer fazer tudo e faz pouco? Ou menos do que deseja? Isso. O estresse, se a gente coloca num eixo o desempenho e outro o estresse, você faz um U invertido. Quando aumenta o estresse, em determinado momento o desempenho começa a cair. Então, como que eu diminuo o estresse para melhorar o meu desempenho? Porque o estresse, ele não é ruim, ele ajuda a gente a responder melhor às nossas demandas do dia a dia. Então, assim, aquele ponto, conheça-te a ti mesmo, conheça as tuas emoções. Existe a regra de Pareto que fala o seguinte, Gisele, 80-20. 20% geralmente do que você faz vai corresponder a 80% do resultado que você quer alcançar. Então a gente tem que fazer o diagnóstico, ou seja, o que eu estou fazendo que me dá o resultado e o que eu faço que não me ajuda a chegar lá. Só que qual que é o grande problema? As pessoas não sabem pelo que elas saem da cama de manhã cedo. Elas não têm propósito de vida. E o propósito de vida, ele vai ser estabelecido dependendo do nível de funcionamento ou de desenvolvimento das pessoas. Existem pessoas que vivem num nível mais básico, e isso não está errado. Eu preciso ter segurança, comida e saúde. E isso eu tenho que buscar primeiro. Outras pessoas vivem em busca da autoestima. Entende? Elas fazem as coisas para terem um reconhecimento. E existe um número muito pequeno de pessoas que estão em sintonia, em alinhamento com a sua alma. Ou seja, elas são aquela missão de vida. Mas isso é para poucos. Vamos trabalhar no concreto, no dia a dia, que atinge a maior parte das pessoas. Então, a gente tem que ter saúde. Para ter saúde, a gente tem que saber se cuidar. E esse se cuidar é tomar banho, escovar os dentes, é fazer tudo isso. Inclusive, meditar, relaxar, fazer atividade física, comer menos. De certa forma, isso seria o geralzão, né? Atividade física e comer menos. O resto, as pessoas tendem a fazer. E tomar certo o tratamento, fazer o uso das medicações adequadamente. Dos autoconhecer, as pessoas têm algumas formas de interpretar a realidade que são equivocadas. Por exemplo, se você me xinga, vamos imaginar assim, se você me xinga, eu posso assumir isso ou não. Se eu assumo, o que eu estou fazendo? Eu estou personificando, eu estou comprando um presente que você está me dando. Entende? Se eu tenho um propósito de sair da cama de manhã cedo para ser feliz e transformar o meu mundo num lugar melhor, eu tenho uma chance menor de querer aceitar o teu presente que não me serve, porque eu tenho um norte, eu sei o para que eu estou vivendo, não é o porquê eu vivo. Entende? É o para que eu vivo. O que eu quero imprimir na minha realidade, nas coisas da minha vida, que qualidades que eu quero vivenciar. Então, quando eu tenho esse norte, isso é bom a gente fazer por escrito, porque se eu não tenho por escrito, a minha cabeça vem um WhatsApp, vem as outras coisas, vem as demandas dos outros, a gente se perde, entende? Porque a gente tem a idade das nossas emoções. Então, muitas vezes, quando a gente está com raiva, a nossa cabeça está funcionando com 5, 3 anos de idade. E aí eu não consigo pensar em alguma coisa melhor. Então, ver o que está acontecendo e escreva o que você quer fazer hoje, para daqui a um mês, para daqui a algum ano. Como a gente está no começo do ano, tem esse movimento mais fácil. As pessoas estão ainda se organizando, o ritmo entrando. Então, a regra é a gente ter isso por escrito e visualizar essas metas. Isso Quanto ajuda. Mais visível, melhor, né? Sim. Até, doutor, quero aproveitar o pessoal que está em casa.
A gente vai colocar o telefone na tela, manda a sua pergunta, aproveita, tem alguma dúvida sobre estresse, como você pode melhorar aí o seu dia a dia e de repente, né, achar o caminho, o seu foco. Olha aí, ó, 988719831 é nosso WhatsApp. A gente já está esperando sua pergunta aqui, né, doutor? Isso. E eu queria perguntar uma coisa, doutor. Essa lista que a gente pode fazer, dá para ter um exemplo do que eu posso colocar? Porque assim, eu levanto pela manhã, porque eu tenho que trabalhar, né? A maioria das pessoas, né, eu acho que se encaixa nisso. Tem que trabalhar, tem que ganhar o dinheiro do pão dia a dia. E assim a gente entra numa rotina que é difícil a gente entender até por que vive. Isso. Né? Muitas vezes, né? As pessoas vivem no automático. Então, o que a gente pode colocar de exemplo que eu posso dizer, não, eu saio da cama porque eu quero conquistar o mundo. Isso. E perceba, então vamos conquistar o mundo, ok. Que mundo? Vamos tentar ser específicos. Coisas, entende? Eu quero conquistar X, Y, Z. Comprar carro, moto, casar, separar, enfim. Mas coloca os adjetivos. Que qualidades você quer viver? Isso é legal. Porque esses valores, as qualidades, elas são valores. E esses valores é que nos impulsionam a gente a aderir, a ter aquela vontade, aquela gana de fazer diferente. Se a gente não tem isso, fica meio vago e vai no automático e a vida começa a perder o sentido. Porque o sentido da vida, quem vai dar adequadamente somos nós. Porque a gente é que tem que estar alinhado entre o meu propósito, ou seja, aquilo que eu quero fazer, o que eu quero alcançar. Isso é uma responsabilidade de cada um. Quanto antes a gente tiver esse ponto onde é que a gente quer chegar, mais fácil é a gente alcançar aquilo. Claro que a vida tem que ter os seus ajustes, né? Os caminhos, eles mudam conforme a gente vai praticando no dia a dia. Mas se a gente sabe onde é que a gente quer chegar, e isso tem que ter por escrito, porque a nossa memória nos trai. Ela não é confiável. Com certeza. E a gente esquece fácil das coisas, né? E o que vem antes? É o estresse que vem e atrapalha o foco que eu tinha? Ou é eu não ter foco que ajuda que o estresse tome conta? É os dois. É legal a tua colocação. Se eu não sei o que eu quero alcançar, eu começo a ficar angustiado. Porque eu não sei onde é que eu quero ir. Alguma coisa ruim vai acontecer. E quanto mais eu treinar, Gisele, por pior que seja o que eu treinar mentalmente, se eu ficar estressado, preocupado, ansioso, melhor eu vou fazer isso. Porque o cérebro aprende. É como fazer embaixadinha com bola no pé, batendo. Você consegue fazer aquilo depois sem pensar. E assim as pessoas vivem sem ter a consciência, ou seja, sem saber onde é que elas estão, para onde elas vão, ou mesmo até aquilo que elas estão sentindo. Vai só no automático de um papuf, assim, uma coisa que bateu, levou. Né? E aí a gente tem que parar, aceitar as nossas emoções, olhar para dentro, se perceber, opa, peraí, é isso que eu estou sentindo, mas será que isso me ajuda? Ok, eu acolho, eu acompanho essa emoção, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é o verbo, ou seja, colocar ação na vida. Isso é o que vai fazer a diferença. A gente tem uma influência muito grande dessa questão existencial, ou seja, se eu sinto, logo existe. Eu posso sentir medo e não estar ameaçado. Eu posso estar sofrendo uma ameaça e não sentir medo, só que a gente acredita nas nossas emoções, né? E é gostoso, a gente acaba se distraindo com as emoções. Se a gente for ver, grande parte dos entretenimentos trabalha em cima dessas emoções e nos tira do foco. Então, a gente tem que ter racionalmente o propósito e aceitar as emoções, porque se eu tento controlá-las, isso só vai fazer piorar. Né? E executar a partir de tipo, eu não tenho vontade, mas eu faço mesmo assim. Né? Eu vejo a minha filha de 4 anos em casa, ela diz assim, e eu pergunto para ela, mas para que você quer isso? Porque eu gosto. Ou seja, ela está emocionalizando. Ela acredita que ela tem que fazer alguma coisa porque ela gosta daquilo. Entende? No entendimento de 4 anos, tá ok, tá tudo bem. Mas se a gente já é adulto, a gente não pode fazer só o que gosta. Tem que ter um motivo mais forte para querer alguma coisa? Isso, e aí é o propósito, porque sou eu que dou essa qualidade, não são os outros, entende? E aí essa qualidade vem com o alinhamento daquilo que eu tenho como valores. Que qualidades eu quero imprimir? Que adjetivos, que valores eu tenho para que eu faça isso ou aquilo. Então, independe do que eu estou fazendo. O importante é o valor que eu quero daquilo. Eu brinco com alguns pacientes assim, você pode estar ensacando cocô.
Se aquilo está alinhado com o teu valor, aquilo vai ser nobre e você vai fazer aquilo da melhor forma e aquilo vai te gratificar. E aí, doutor, quando a gente se vê, como você disse, né, o nosso cérebro ele vai acostumar com aquilo que a gente está dando para ele, né? Então, se você quer dar bijuteria, ele gosta de bijuteria. Se você dá ouro, ele gosta de ouro. Aí você está acostumado a ter uma mesma reação sempre diante de uma situação. Por exemplo, qualquer situação no dia a dia que te deixe estressado. Você já começa a esbravejar, a maldizer, a xingar, né? Isso vai minando o teu cérebro também. De que forma a gente pode mudar esse foco? Porque eu tenho ouvido muito as pessoas dizerem, a melhor coisa que você tem a fazer é agradecer. Gratidão pelas coisas que acontecem na tua vida, né? Isso ajuda você a amenizar esse estresse que gera em alguma situação que você passa. Quando eu estou numa situação de estresse, para sair desse quadro comum, o que é que a gente pode fazer para, de fato, eliminar essa coisa ruim que surge do nada? A coisa ruim eu não consigo eliminar, eu vou conseguir amenizá-la e ficar menos tempo com aquele transe que ela me causa. Então, o que eu posso fazer? Existem as perguntas poderosas. Essas perguntas poderosas me tiram daquela situação e me colocam de novo num alinhamento maior. Por exemplo, para que eu saí da cama hoje de manhã cedo? Isso que está acontecendo comigo está alinhado com o meu propósito? O que eu posso aprender com isso? O que o universo quer me ensinar? Dentro, Gisele, de todas essas perguntas, eu coloco o meu cérebro mais desenvolvido funcionando sobre o meu cérebro primitivo, que é aquele que só quer que eu sobreviva. Que para ele, se eu ficar vivo, independente do custo, está adequado. Então, é como se fossem divisões mesmo, uma torre de Babel, eles não se comunicam, mas quando eu me pergunto, quando eu me questiono, eu coloco a supremacia do lobo frontal, que nos faz humanos, sobre esse sistema mais primitivo que só quer que a gente fique vivo. E isso é treino. Quanto mais eu treinar, melhor eu vou fazer. Então, tudo são habilidades. Qual que é a diferença de uma pessoa genial, de um cara que é excepcional da gente, do ser humano comum? São as horas necessárias para aprender. Alguém precisa de 10.000 horas, outro de 200 horas. Mas é necessário só a repetição. E essa tenacidade, a teimosia, a gente consegue se a gente tem um propósito maior. Tem que botar no papel. Isso. Né? E cumprir. Vamos colocar a perguntinha aqui pro pessoal, pode ser? Olha lá, Denise, como blindar a mente contra as coisas negativas que ouvimos? Boa, Denise, obrigada. Então, eu adoro isso, porque a questão assim não é... As coisas que nós ouvimos, elas não são negativas, elas são neutras. O problema é que a gente diz que o outro deixou o negativo conosco, mas o que é de fato, no meu entendimento, que acontece? Eu atribuo aquilo com um valor negativo e ruim. Eu posso perguntar o que tem de bom nisso? O que eu posso pedir para o universo me ensinar sobre isso? E eu não preciso blindar a minha mente, eu tenho que abri-la e isso passa por mim como se eu mudasse o tamanho da rede. Eu não pego mais esse tipo de coisa, não me serve, é uma roupa que não me cabe mais. Então a pessoa pode me chamar de bonito ou de feio, eu agradeço, mas eu sei que ela está falando dela, ela não está falando de mim. Isso é importante, né, doutor? Ó, a Daniela também mandou uma pergunta pra gente. Tem dia que não tenho vontade de levantar da cama, desânimo, tem muito objetivo e corro atrás, mas tem dias que bate um desânimo. Quem não é assim, né, Dani? Tamo junto. O que devo fazer para isso parar de acontecer? Isso acontece todos os dias? Ou melhor, isso acontece todos os dias, ela afirma. Tá. Se eu tenho desânimo contínuo, eu posso estar num quadro de depressão. Se isso dura o dia inteiro, eu acho melhor dela procurar um médico. Agora, se é só pela manhã, muitas vezes é porque eu treinei procrastinar e eu treinei não ter ânimo. Porque quando o ânimo é uma coisa que, Gisele, a gente pode treinar, é uma habilidade. Eu posso não ter vontade, não achar graça naquilo, mas eu levanto e faço. Isso, então, assim, em vez de ficar pensando no que vai acontecer ou de focar naquele desânimo, naquela gratificação instantânea que tem ali, pega, foca, levanta e vai, sem ter ânimo. É, tem que ser assim, né, doutor? Porque é aquela coisa, a gente tá desanimado para levantar, mas quando já tá lá no lugar, vai que depois é de é boa. Inércia, depois que embala, vai. É? Terminou nosso tempo, gente? Acabou? Ah, tem? Pera lá. Então vamos colocar mais uma perguntinha aqui. Doutor, todo mundo diz que tá cheio de pergunta lá pro pessoal. Pena que a gente não tem 1 hora para ficar aqui falando, mas a gente vai respondendo. Vamos lá. Dá para adiantar aqui no meu ouvido? Eu já pergunto aqui pro doutor. Ah lá, ó.
Essa pessoa mandou ali sem nome. Doutor, minha mãe tem depressão há 5 anos. Tem dia que ela está bem animada e tem dias que só chora. O que seria isso? Existe, então, assim, existem depressões e depressões. Existe a variação do humor normal, né? Mas se não atrapalha a vida dela, se ela... Algumas pessoas são mais emotivas, outras são menos. Algumas pessoas são mais alegres, outras são menos. Então, se tiver com vontade de chorar, chore. Agora, se isso está trazendo atrapalho para a vida dela, ou se ela subjetivamente tem um sofrimento maior, que ela diga assim, esse sofrimento de 0 a 10 é uma nota 6 ou acima, eu acho melhor ela rever o tratamento médico dela. Sempre bom ter um especialista, né, para ajudar, né, doutor? Porque se não está dando conta, tem que procurar. Doutor, obrigada por ter vindo hoje. Depois, você acompanha essa nossa entrevista também lá no portal RIC+, e no Face do Ver Mais eu posto para você, tá bom? Vai acompanhar tudo que o doutor falou aqui de novo. Obrigada por ter vindo, doutor. Até a próxima semana ou tem mais tempo? Eu acho que daqui mais pro fim do mês eu consigo voltar. Então tá bom, a gente volta a conversar. Valeu, Vamos doutor. Lá. Falou, tchau. Agora a gente dá uma breve paradinha, é bem rápido, mas eu volto já já, não sai daí.